Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do SamuelCast. Eu sou a doutora Zaira Nicolau e hoje eu estou num lugar diferente. Eu estou aqui em Fort Lauderdale, na Flórida, nos Estados Unidos, para o Congresso da Sociedade Pan-Americana de Retina in Vitro. Eu vou conversar com alguns experts da área para falar de tema que você talvez tenha dúvida ou que você deveria saber um pouquinho mais. Então aproveite, dê o like, compartilhe com quem você acha que também deve saber de tudo isso daqui e nos siga nas redes sociais, Instagram, TikTok, lá temos alguns conteúdos exclusivos, além dessa nossa conversa também estar no Spotify. Vamos lá, vamos conhecer um pouquinho mais sobre o mundo da oftalmologia. Estou aqui com a doutora Maria Berrocal, um dos grandes nomes da retina do mundo, uma grande influência para muitas pessoas, inclusive para mim, e ela é de Porto Rico, nos Estados Unidos. What do you think people should know about diabetes? People should know that diabetes has a much higher prevalence among Hispanic patients, Brazilians also, and that you can prevent diabetes by not being overweight, controlling your weight, doing exercise, and controlling what you eat. You know, diabetes, what it means is that the body cannot process simple sugars and carbohydrates. So people should not eat anything with sugar. We should not be giving sodas and fruit juices to little kids. This has to start very, very early. And promoting exercise and eating more fresh, unprocessed foods is really the way to do that. And preventing diabetes will also prevent all of the horrible things that diabetes can do, which include blindness, renal failure, amputations, everything. So I think we have to start very early, being conscious that we can prevent getting diabetes. Perfect. Now I'm gonna ask you to give another talk, and because a lot of people get inspired by you, and I am one of these people, and a lot of women have difficulty to enter in business area, to enter sometimes in medical areas, and in retina. That was a very big deal. Today it's a little bit better, a lot better, I will say. But in the beginning, it was something really hard. And you talked about here in the Congress. And I really would like you to talk to every woman that's hearing right now that maybe have a dream or wants to do something that they sometimes will not do because someone told it's something not for a woman or something like that. Could you Women can do everything. And women, the only thing that men do better than we do is carry heavy objects. Okay, this is what I used to tell my children. You can do anything you want. Sometimes there'll be obstacles. Many times you may have to try more than a male would have in certain fields, but never give up. And always try and find a mentor, another woman who can help you or who has gone through that. And I think if we organize as women in retina, and we know who we are, and then we can reach out and invite more women to participate in Congress and to be part of the conversation and to be in positions of leadership. But we have to get organized so that we know who we are. Perfect, perfect. I think when you first started, there was how many women in retina? Like less than 10, I think, in the US, yes. Estou aqui com o Dr. Maurício Maia, da Universidade Federal de São Paulo, e o próximo presidente da Sociedade Pan-Americana de Retina in Vitro. Nós, no consultório, recebemos muitos pacientes que, às vezes, estão com pressa e querem fazer a cirurgia dos dois olhos ao mesmo tempo. O que o senhor acha a respeito disso? Olha, Zaira, eu acho que esse assunto é extremamente pertinente, quer dizer, todos os dias está no nosso consultório, os pacientes querem resolver rapidamente o problema. Todos nós sempre devemos operar um olho, e depois que verificamos se esse olho foi bem, está tudo certo, aí operamos o outro olho. Por quê? Se tivermos, por exemplo, alguma infecção, alguma complicação, qualquer outro tipo de situação como essa, né, nós teremos problemas. Né? Então,
é fundamental que o paciente entenda que nós estamos, apesar da demora de fazer em momentos diferentes, estamos zelando pela saúde ocular dele, muitas vezes pela vida, né? Porque uma infecção dentro do olho pode se espalhar pelo cérebro e aí as coisas se complicam muito. Então, para você que quer fazer uma cirurgia, quer resolver seu problema rápido, vamos devagar, com calma, né? Para que vocês tenham a melhor recuperação possível. Dr. Caio Regatieri, chefe do Departamento de Retina da Escola Paulista de Medicina. Dr. Caio, como que a tecnologia está ajudando nos casos de retina, da saúde ocular? Então, parabéns, Lara, por esse podcast, que acho que é super importante a gente falar para a população como que as coisas estão novidade na medicina, não só na medicina, né? Acho que falar de bem-estar também ajuda sempre a gente ajudar as pessoas na questão da saúde. Eu acho que a gente trabalhar a prevenção de saúde e qualidade de vida, acho que é o que a gente busca hoje. Em relação à tecnologia, a gente pode dividir em duas partes. A tecnologia hoje ajuda muito na questão do diagnóstico mais precoce, porque a gente fazendo um diagnóstico precoce, a gente consegue tratar antes algumas doenças, e aí eu gostaria de destacar a retinopatia diabética, que eu acho que é um ponto super importante na nossa população, a gente sabe que tem um nível cada vez maior de diabetes. Então, a gente desenvolve alguns mecanismos de rastreamento de diabetes, agora com inteligência artificial. Nós temos uma câmera portátil que a gente consegue levar para algumas áreas remotas, né, e eu acho que na sua região é um ponto bastante importante, em que a gente faz uma foto da retina, utilizando uma máquina portátil, e essa máquina ela já tem uma inteligência artificial que faz um diagnóstico precoce para a gente retinopatia diabética. Esse é um ponto que eu acho que é bastante relevante para a nossa população. E outro ponto importante também é que a tecnologia a gente consegue tratar hoje algumas doenças que antes nós não tratávamos. Então, acho que a terapia gênica, que é o que a gente também discutiu aqui nesse congresso, é algo que a gente vai ajudar muito a gente num futuro bem próximo, né? A gente já tem alguns pacientes que estão sendo tratados com terapia gênica, uma doença específica, que é a doença de Leber, mas eu acho que no futuro a gente vai conseguir tratar cada vez mais com essas terapias. Então, eu gostaria de destacar duas tecnologias, a inteligência artificial, que acho que todo mundo já está vivenciando essa parte da inteligência artificial, e a terapia gênica, que é algo que já existe em um pequeno número, mas que no futuro próximo a gente vai ter cada vez mais oportunidade de tratar os nossos pacientes. Que o exercício físico, o nosso cuidado com o bem-estar pode ajudar na parte ocular? Então, eu acho que uma coisa que eu gosto de fazer bastante e comentar bastante com os meus pacientes é a questão da primeira hora do dia. A nossa primeira hora do dia tem que ser algo super bom. E o que eu oriento e que eu faço também na primeira hora do dia? Eu acho que, primeira coisa, a atividade física, dependendo da capacidade da pessoa, da capacidade cardiológica, o humano, obviamente, precisa sempre ter um acompanhamento adequado, né? Uma atividade física que você consiga de 15 a 30 minutos fazer uma atividade física, eu acho que é super importante, porque isso aí faz com que haja uma circulação melhor do nosso sangue, e aí inclui também a questão ocular. E nós sabemos que pessoas que fazem atividade física têm uma capacidade cardiológica melhor e também menor risco de desenvolvimento de doenças degenerativas, aí não só do olho, mas também, aí falando de Alzheimer ou Parkinson, também são situações que ajudam, né? Então, é a primeira situação da atividade física. Algo que eu gosto muito é a questão da meditação. E aí sempre as pessoas falam, doutor, mas eu não sei meditar. Hoje tem alguns aplicativos que ajudam a gente a ajudar na meditação, que eu acho que é super importante. E o terceiro ponto que eu gosto sempre de falar de questão de bem-estar é o fato de agradecer as coisas que aconteceram no dia anterior. Porque a nossa mente muitas vezes só fica pensando na questão ruim, né? Então, se a gente agradecer 3 coisas que aconteceram de boas no dia anterior, eu acho que faz com que a gente lembre das coisas boas no dia e a gente começa o dia melhor. E aí é uma coisa que é bastante importante, e todo mundo sabe, né, que a parte psicológica ou psíquica influencia muito nas outras partes. A gente tem dentro do nosso cérebro um sistema que chama sistema límbico, e esse sistema límbico que coordena todas as nossas emoções, sentimentos, sensações, ele está ligado com todos os outros sistemas. Então, eu acho que você com certeza já recebeu pacientes que falam, doutor, quando eu fico nervoso, minha visão piora.
realmente piora, porque o sistema límbico ele acaba interferindo em todos os outros sistemas. Então, no sistema cardiológico, no sistema visual, na questão da audição, então tudo interfere. Então, se a gente conseguir manter um bem-estar, e aí acho que a primeira hora do dia é algo que é fundamental para a gente ter uma melhora durante a nossa qualidade de vida do dia, eu acho que ajuda bastante. E aí não só no olho, né? Aí entra todas as outras partes que a gente pode melhorar. Então, acho que é algo que eu oriento bastante. Não, e outra coisa que foi um ponto importante que você colocou, às vezes a gente não precisa ficar muito tempo fazendo exercício Sim. físico, mas se você fizer alguma coisa, já é uma grande vantagem. Sim, acho que hoje a gente tem que aproveitar muito a tecnologia para isso. Tem programas de atividade física gratuitos, tanto no YouTube ou alguns aplicativos fornecem. Isso ajuda. Eu acho que se você fizer pelo menos todo dia 15 minutos de atividade física, eu acho que é algo que Faz uma diferença enorme. muito grande. E aí eu gosto de fazer isso na manhã porque você melhora a oxigenação, isso aumenta a frequência cardíaca, melhora a oxigenação do nosso cérebro, faz com que a gente pense melhor. Isso ajuda também a ter um dia melhor e, no final, ter uma qualidade de vida melhor. Eu estou aqui com a doutora Olivia Chiappi. Olivia fez a fellowship dela de retina na Universidade Federal de São Paulo. Estava na França, voltou agora para o Brasil. Está atendendo em Belo Horizonte e em São Paulo. Tá se dividindo aí na vida. Olivia, muitas pessoas vêm com uma queixa que é assim, começa a ver uns pontinhos pretos na visão, flutuando, como se fossem umas mosquinhas. O que elas devem fazer se isso daí acontecer? Então, Zaira, é um prazer estar aqui. E essa queixa de moscas volantes, né, que é como a gente chama, né, floaters ou manchas na visão, isso é uma queixa muito comum no nosso consultório. Então, temos muitos pacientes que chegam com essa queixa. E cerca de 2 a 5% dos casos, essas moscas da visão, né, elas podem representar roturas, rasgos na retina. Então, é muito importante o paciente que tem uma queixa nova, ou seja, estava bem e acordei e estou enxergando pontos pretos, manchas na visão. Esse paciente, ele deve se consultar, deve passar em uma consulta oftalmológica, porque o que vamos fazer? Vamos avaliar a retina desse paciente, vamos mapear a retina desse paciente para ver se esse paciente não desenvolveu, não abriu um rasgo na retina. Se esse paciente tiver um rasgo na retina, ele precisa ser tratado, e o tratamento, nesses casos, é com laser. Agora, se o paciente não se consultou, tinha um rasgo que não foi diagnosticado, ele evolui com descolamento de retina, que é um caso muito mais grave, mais dramático, o paciente vai perder a sua visão, e é necessário um tratamento cirúrgico, né? Esse paciente precisa ser levado ao centro cirúrgico e operado imediatamente. Perfeito. Uma outra coisa também que às vezes está relacionado com esse surgimento de buraquinhos é o paciente que tem uma miopia muito alta. Então, uma outra coisa também, se você é uma pessoa que tem uma miopia muito alta, é interessante sempre passar em consulta, né, para ver se não tem alguma coisa ali, algum buraquinho, alguma malformação que possa gerar o descolamento de retina. Com certeza, isso é um ponto muito importante, porque os pacientes que têm alta miopia são pacientes que têm a retina mais fina. E essa retina mais fina, por sua vez, tem maior predisposição justamente a rasgar. Então, esses pacientes que têm alta miopia, o que a gente considera alta miopia? Miopia acima de 6 graus, né? Eles precisam passar por oftalmologista e realizar um mapeamento de retina pelo menos uma vez por ano. E a gente, né, no exame, faz esse mapeamento e consegue visualizar ali aquela retina se está indo tudo bem. Dr. Kim Kayati, da Universidade Federal de São Paulo. Dr. Kim, muitas pessoas, né, com o tempo vêm no nosso consultório e tem um diagnóstico de catarata. Existe uma idade ideal para operar? Isso é uma pergunta frequente que as pessoas têm. Na verdade, não. A cirurgia de catarata ela pode ser feita em qualquer idade. Desde um bebê, existem algumas crianças que nascem com catarata, que a gente chama de catarata congênita, até os idosos. É claro que, na maioria das vezes, é uma cirurgia típica de ser feita na população da terceira idade, né?
O que a gente observa, né, e tem feito cada vez mais precocemente a cirurgia. Por quais motivos, né, a gente opera cada vez mais cedo? Por 2 motivos, porque a cirurgia tem ficado cada vez mais segura e mais previsível do ponto de vista de grau. Então, o que significa que o paciente que tem uma catarata, ele faz a catarata não só conserta, né, melhora a visão dele em termos de qualidade, mas ele conserta também o grau, né? Você tem a capacidade de eliminar os óculos dos pacientes atualmente. Então, ficar muito tempo com a catarata e esperar ela amadurecer, como se acreditava antigamente, não é algo benéfico para os pacientes. Teve um trabalho, inclusive, há pouco tempo, que saiu numa revista muito relevante, que mostrou que a cirurgia de catarata é um fator protetor contra a demência, por exemplo, contra Alzheimer, né? Então, isso estimula com que a gente opere os pacientes desde que eles tenham esse diagnóstico de catarata, porque isso melhora muito a qualidade de vida. Inclusive, existe uma categoria de cirurgia, né, da cirurgia de catarata, que a gente chama de faco-refrativa. A gente opera pacientes que tenham mais do que 55 anos de idade, desde que eles tenham determinadas características no olho que permitam que ele faça essa cirurgia, com o objetivo de corrigir o grau, ou seja, a gente opera a catarata até de pacientes que não tenham opacidade no cristalino, ou seja, eles não têm catarata efetivamente, mas a gente faz a cirurgia com o objetivo pura e simplesmente de corrigir o grau deles. Então é isso, não existe uma idade específica para a cirurgia e é uma cirurgia que traz muitos benefícios à qualidade de vida, de maneira que ela deve ser feita assim que diagnosticada. Sem uma urgência absoluta, é uma cirurgia que deve ser programada, mas ela pode ser feita assim que diagnosticada. Ótimo. E o diagnóstico é feito em consulta. Então, é um diagnóstico que basta a pessoa ir na consulta oftalmológica, ela já vai saber. Exato. Você que ronca, você pode ter uma alteração chamada apneia obstrutiva do sono. Principalmente as pessoas que às vezes acordam no meio da noite com aquele susto, com falta de respirar. E essa alteração pode trazer consequências para diversas áreas do corpo e o olho é uma delas. Hoy estamos hablando con la doctora Perla Calacani. Perla, ¿qué tú puedes decir acerca de la sleep apnea y las consecuencias en la parte ocular? Bueno, es una enfermedad que típicamente no buscamos como causa, pero que ahora entendemos que tiene mucha relación con enfermedades de los ojos. Puede afectar desde los párpados, causando algo que se llama floppy eyelid, que es el párpado laxo. Causa una mayor incidencia de síndrome ocular isquémico, de enfermedades vasculares de retina, de enfermedades isquémicas del nervio óptico. Empeora la progresión de la enfermedad diabética en la retina. Y tal vez a futuro vamos a empezar a encontrar una asociación con otras enfermedades como degeneración macular. Entonces, creo que la cantidad de pacientes que tenemos detectados y tratados para apnea del sueño no traduce realmente la magnitud del problema que estamos enfrentando. Y es la enfermedad más común del sueño en pacientes adultos. O sea, pensaríamos que más gente se trata, pero solemos creer que el paciente que tiene apnea tiene que roncar. Y eso es completamente falso. Puedes tener apnea sin ronquido. Y hay gente que ronca y que no necesariamente tiene apnea. Pero el problema radica en que el estudio para detectarlo es un estudio que se llama polisomnografía, que te obligan a dormir en una clínica, te monitorean actividad eléctrica, cardíaca, respiratoria, muscular. Y como toman toda la noche y necesitas una clínica especializada en esto con gente entrenada para trastornos del sueño, pues mucha gente nada más dice, bueno, pues le pongo un guarda nocturno o cambio la posición en la que duermo y hacemos menos pues como los signos, que normalmente es el ronquido y la falta de descanso, y el paciente toma más café y cree que con eso va a ser suficiente, ¿no? Entonces, creo que el que estemos hablando de esto no es algo nuevo. Definitivamente los reportes de esta enfermedad y su asociación con problemas de los ojos son de muchas décadas, pero vale la pena de vez en cuando como volver a traer a colación la enfermedad, volver a hablar de esto, volver a meterlo en pacientes en los que creemos que tienen un caso
mal llamado idiopático de retina, o que decimos, bueno, se le ocluyó la vena central de la retina a un paciente joven, y solemos como poner en tela de juicio que el paciente nos diga la verdad y decimos, bueno, tal vez está consumiendo alguna sustancia, algún fármaco y no nos quiere decir. La verdad es que no, la verdad es que puede ser un paciente como el que presenté de 40 años, sano, que tiene una oclusión de vena central de la retina y la única causa realmente evidente es la del sueño. Sí. Y muchas veces él no llega al consultorio con esto porque él no sabe, él no supe que tienes este problema en el sueño. Y la familia, la esposa, las personas son muy importantes también. Sí, de hecho, el diagnóstico se hizo no tanto porque el paciente lo manifestara, sino porque en el cuestionario que hacemos de enfermedades inflamatorias oculares, en esa parte del cuestionario de trastornos del sueño, él categóricamente dijo, no, yo duermo muy bien, duermo 4 horas, y con esas 4 horas estoy perfecto. Y a mí me llamó la atención como, ¿por qué alguien cree que dormir 4 horas está bien? O sea, eso no está bien. Me dijo, además, yo cada hora me levanto y tomo agua, o me paro y me checo la presión de los ojos porque tiene su eye care home, y como que me saltó el, ¿por qué te tienes que despertar cada hora? ¿Por qué no puedes dormir de corrido? Y ya colgando a la esposa, fue la que dijo, pues sí, se levanta cada hora porque cada hora ronca, se le seca la boca, se ahoga con su saliva, ¿no? Y la esposa era la que ya no podía más con la situación. Al paciente no le incomodaba dormir así, así había dormido toda su vida. Entonces, el paciente a veces no sabe que tiene un problema porque ya lo ha normalizado. Aqui com o Dr. Carl Denzik, de Fort Lauderdale, nos Estados Unidos. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre degeneração macular relacionada à idade. So, Carl, we have a lot of people that comes to our clinic with degenerative problems in the retina. What can you say a little bit about this? Well, first of all, thank you for having me. It's really an honor. And I see a lot of Brazilian patients and I love treating them. I remember my time in Brazil fondly, and I'm happy to share my experience with the people of Brazil. So when I see patients that have degenerative problems in the macula, we're talking macular degeneration. And there are two flavors of that. There's wet and there's dry. And in the wet type, I explain to my patients that bad blood vessels are growing underneath the retina, and they're inflamed and they leak, they bleed sometimes, and people can have vision loss. In the dry type, the retina and the photoreceptors are decaying, and the treatments are available now, but limited. In both sets of disease now, there is more hope than there used to be. With the wet macular degeneration, we've been doing injections for that disease for about 18, 19 years, commonly with a good result. With a very good result, and patients improve vision, because before that, all they had was laser and they just got worse. But now we're able to recover vision that's been lost. Furthermore, with some of the newer age medicines like Vabysmo, also known as faricimab, patients are getting fewer treatments, because traditionally patients were getting monthly injections, and now we're able to improve their vision with fewer treatments in the eye, with fewer injections. And I tell my patients, just know that there's hope out there, and these injections are super common. And it sounds scary, but it works. And it's just a tiny needle that's injected in the side of the white part of the eye, and people commonly improve. In the dry type, traditionally people just lost vision. Now there are a few new medicines out in the United States and hopefully throughout South America soon, where patients are also getting injections to slow the progression. Because the goal for both dry and wet macular degeneration is for patients to maintain their independence. They want to be able to see their children, read menus, watch TV, drive a car, go to the market. And macular degeneration can rob you of these activities, and we want patients to be able to keep doing
their regular activities, and doing what they love. Independence also, because when you get a certain age, you depend on a lot of people, and when you have a severe eye problem, that can get worse. The dependency can get worse. So. And it can be faster than people think. And there was a study out of the United Kingdom where patients with geographic atrophy started losing their driving ability in just 1.5 to 2 years. So just think about what that does for the family. Yeah. It's not just the patient, it's the child or the brother or sister would need to take off of work, bring the patient to the clinic. It could be monthly visits. And it's not just the eye, it's psychologically too, very depressing. So we really want to try to uplift our patients with these newer therapies because it can help their vision and help maintain their independence. Muito obrigada a esse timaço de oftalmologistas que passaram tanto conhecimento hoje, que vão nos ajudar na parte de saúde ocular, mas também de qualidade de vida como um todo, além de tirar muitas dúvidas que temos sempre por aí. Você que gostou desse conteúdo, não esquece de dar o like, compartilhar com quem também possa gostar e nos seguir nas redes sociais. Um grande abraço e até o próximo SamuelCast.